O que define um assassino? Obviamente é o ato de matar alguém, porém eu creio que isso vai um pouco além de só matar alguém. Tipo, geralmente a palavra assassino ou assassina é designada para mostrar hostilidade a essa pessoa. No geral, quando alguém é chamado de assassino, essa pessoa não é bem vista, tipo, aquele cara é um assassino. Ele pode ter apenas se defendido, mas o que vem na cabeça das pessoas geralmente é: ele matou uma pessoa inocente. Serial killers geralmente são psicopatas, pessoas que apresentam comportamentos antissociais, amorais e geralmente não demonstram nenhum arrependimento ou remorso por isso. Isso não é uma regra, quer dizer, nem sempre um serial killer vai ser um psicopata. Também nem sempre um psicopata vai ser um serial killer. Os assassinos em séries, apesar de serem considerados um dos piores tipos de humanos que existem, nunca deixam de intrigar e fascinar o público. Seja pelo fato do horror ou do mistério, eles sempre se destacam. E se você ainda está assistindo esse vídeo, eu tenho uma péssima notícia pra você. Tá na hora de ficar menos burro, então vem comigo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like gostoso que eu sei que tu tem, tá? A gente tá em amigo, então a gente não precisa mentir um pro outro, né não? Se inscreve no canal para continuar recebendo os vídeos assim. E deixa um comentário foda aí que eu vou ler e dar amém em todos os comentários. Se isso for demais, eu vou entender e ao invés disso tudo, manda só um pix pra nós, sério mesmo. É menos trabalho pra você e ainda continua ajudando a gente. Ou seja, todo mundo sai ganhando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos serial killers mais intrigantes de todos os tempos. Por que Jack o Estripador nunca foi encontrado? Quem ele era? Porque afinal de contas ninguém sabe. E se alguém sabe, nunca foi revelado. Junto com o assassino do Zodíaco, o Estripador foi um dos maiores mistérios do mundo dos serial killers. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada no que ele fez. Seu histórico incluía matar e eviscerar mulheres pelas ruas de Londres. Isso aconteceu lá pelo final do século XIX. Esses crimes em séries acabaram deixando os britânicos assustados. Ele cometia a maior parte dos seus crimes nas favelas do leste de Londres, no distrito de Whitechapel. E isso fez ele ficar conhecido como assassino de Whitechapel. Também teve um outro nome que ele recebeu, que foi Avental de Couro ou Leather Avental, né, que é a mesma coisa só que em inglês. Porém, óbvio que o nome que mais se popularizou foi Jack o Estripador. E ele pegou esse nome de onde? De uma carta que ele escreveu para a polícia. E essa carta ficou conhecida como Querido Chefe ou Dear Boss. A história diz que na década de 1880 a área leste de Londres era um lugar de absoluta miséria. Imigrantes de todo o mundo se mudavam para lá para conseguir uma oportunidade de trabalho e melhorar de vida. Uma história bem semelhante àquela de O Sonho Americano, sabe? A terra do leite, do pão e mel. Uma parada assim. Mas isso só parecia uma boa ideia na teoria, porque na realidade o que se tinha era uma rua toda suja, cheia de bêbados e mendigos. Fora as mulheres, né, que a gente nem precisa citar os detalhes. Porém, isso era um problema político, mas as pessoas culpavam os imigrantes. Inclusive, havia altos índices de crimes e adivinha quem era o culpado por isso tudo? Os imigrantes. O racismo era generalizado, assim como as brigas e roubos. Embora a polícia estivesse ali, não fazia muita diferença. Foi uma época bastante conturbada, mas isso foi em 1888. Se as coisas já não estavam boas para a polícia, ficou ainda pior, pois foi nesse ano que o assassino veio a surgir. E não era um assassino comum na época. Suspeitava que ele já tinha matado mais de 11 pessoas. Porém, a polícia relata que foram apenas 5. Afinal de contas, 11 pega mal pra gente, se é que vocês me entendem. Esses 5 que a polícia aceitou ficou conhecido como os 5 canônicos, pois foram aceitos oficialmente como vítimas. Jack o Estripador tinha tendências estranhas. Ele usava uma faca, como é de se imaginar pelo seu nome. Ele cortava o corpo de suas vítimas na garganta e às vezes em pedaços e tiras, tá ligado? Ele também chegava a mutilar os genitais femininos. Ele fazia todo tipo de incisão e cortes nos corpos das vítimas. Logo em seguida, ele removia alguns órgãos. Entre os órgãos poderia ser incluído rins, útero ou geralmente qualquer parte que ficava localizada no abdômen. Ele às vezes também cortava os rostos das mulheres para que ficassem irreconhecíveis. Agora uma pergunta: por que o leste de Londres era um lugar tão ruim naqueles dias? A polícia na época enfrentava alguns problemas. Um deles era saber se os assassinatos que estavam acontecendo eram feitos por ele ou por algumas pessoas que estavam apenas copiando ele. Jack o Estripador era um nome de peso na mídia e o público adorava notícias sobre ele. Algumas pessoas eram até influenciadas por causa disso. Em sua grande maioria, o público que pertencia à classe trabalhadora era mais cativada. A polícia trabalhou duro tentando descobrir quem ele foi, chegou a entrevistar milhares de pessoas e deteu mais de 80. Fora as recompensas que seriam entregues por qualquer informação útil a respeito dele. A polícia ficava o dia todo atrás de informações e pistas, e uma dessas pistas era pessoas que tinham certas habilidades, como por exemplo o uso de lâminas. Afinal de contas, a remoção de um útero não é algo que uma pessoa comum conseguiria fazer. Diziam que Jack era especialista no manejo de lâminas, então os policiais focaram numa área de pessoas que poderiam ter essas habilidades, como por exemplo
açougueiros, cirurgiões e médicos no geral, além de qualquer outra profissão que envolva a habilidade de cortar partes do corpo, né? Na época, o Estripador era um serial killer que gostava de atenção, ao menos era o que se supunha, afinal de contas ele recebia muita atenção da mídia e tinha as famosas cartas. A polícia alegou que a maioria das cartas eram falsas e não tinham sido de fato escritas por ele. Porém, tinha uma que era bem famosa e ficou conhecida como The Inferno. Essa carta a polícia de fato acreditava ser genuína, pois tinha muitos detalhes que só algumas pessoas deveriam saber. Na carta dizia o seguinte: Sr. Lursky, eu te envio metade de um rim que tirei de uma mulher e deixei em ótimo estado. A outra metade eu fritei e comi, estava delicioso. E eu posso enviar a faca ensanguentada quando você me pegar. E o fato é que realmente um rim foi enviado. Existiam alguns erros na escrita. Isso fez os policiais pensarem se foi algum cirurgião ou médico que tinha escrito, ou era apenas uma escrita forçada para tirar o foco da investigação. Montague John Dwight. Esse foi um homem que na época era considerado um suspeito. Porém, ele foi encontrado morto no rio Tâmisa. E adivinha, isso foi cerca de um mês depois do último assassinato de Jack. Outro suspeito foi um imigrante polaco chamado Severin Kowalski. Ele não era nenhum santo, já que ele tinha envenenado e matado 3 de suas esposas e ele foi enforcado, mas ele não era o Jack. Tinha até um que se chamava James Maybrick, ele era um rico comerciante, mas também não é James com o maior nome de rico. Já viu algum James pobre? Eu acho que só existe aquele lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Enfim, o diário desse cara foi encontrado em Liverpool em 1992. No diário dele, ele falava sobre continuar uma onda de assassinatos matando apenas mulheres. Tudo isso porque sua esposa tinha sido infiel a ele. Isso é estranho, mas nunca foi provado que ele matou alguém. A questão é que no diário dele tinha escrito a seguinte frase: eu dou meu nome a todos que conhecem. Uma história diz o que o amor pode fazer a um homem nascido gentil. Atenciosamente, Jack o Estripador. São vários suspeitos e tal, mas o favorito é de um príncipe chamado Albert Victor Christian Edward. Ele era o Duque de Clarence, um aristocrata neto da rainha Vitória. Morreu em um asilo após a sífilis ter destruído a mente do cara. Isso foi em 1882. Um cara rico pacas e morreu porque a penicilina foi criada em 1928. Milhares de suspeitos de serem o Jack foram descobertos, porém nunca foi encontrado um que fosse oficialmente identificado como Jack Estripador. Apesar de não haver muita tecnologia como atualmente, nessa época ele já conseguiu entender um pouco sobre o DNA. Aerocosmins tinha o seu DNA mitocondrial em um dos chalés de uma das vítimas. E o que ele era? Barbeiro. Bem, ao menos ele era bom em fazer cortes, né? Mas será que era só de cabelo? Isso era uma evidência, porém não era forte o suficiente para provar. Afinal de contas, ele poderia conhecer a vítima. Poderia até mesmo fazer cortes de cabelo na casa da vítima. Jack o Estripador era um serial killer de gosto duvidoso, semelhante ao do Zodíaco. Gostava de matar e deixar explícito que foi ele. Porém, esses dois serial killers bem famosos têm algo em comum, além do súbito desejo de matar e infligir sofrimento, que era saber quando parar. Para uma época onde não se tinha um auxílio de grandes tecnologias como atualmente, quando as coisas começaram a chegar próximas deles, eles simplesmente sumiram, ou apenas deixaram de se destacar em seus próprios crimes como eles gostavam de fazer. Uma frase de um serial killer que matou muitas pessoas e só foi descoberto porque ele mesmo admitiu: eu matava pessoas pobres e negras, pessoas que ninguém sentiria a falta e que a mídia não daria atenção. Se chama Samuel Little. Sabe quem é esse? Samuel Little. Esse é o cara que falou essa frase. E adivinha? Aposto que você nunca ouviu falar desse nome. Ele já matou mais de 70 pessoas. E acredite, esse cara cometeu seus crimes bem próximo dos anos 2000, onde a tecnologia era bem mais avançada. Ele matou mais de 70 pessoas, e em sua grande maioria mulheres, que eram prostitutas. E detalhe, em grande parte dos assassinatos ele usava suas mãos limpas para isso, ou seja, ele enforcava as pessoas com as suas próprias mãos. Às vezes ele usava uma arma branca como uma faca, e quase nunca ele deixava um padrão muito explícito. Então a polícia nunca desconfiou dele, ele só foi descoberto pois ele estava preso, mas ele não estava preso por causa dos assassinatos, e sim por outro motivo. E quando ele estava preso, um cara começou a ligar os assassinatos a ele. Foi ele que confessou os assassinatos, mas através de uma estratégia que usaram contra ele. Sabe qual a diferença desse cara pro Jack o Estripador e o assassino dos Zodíacos? Ele não tinha intenção de fazer seus crimes ficarem famosos. Jack o Estripador e o assassino dos Zodíacos não eram gênios, eles apenas não eram tão burros. Se eles fossem descobertos, eles sabiam qual destino eles iriam levar. Então, dado esses fatos, eles tinham opções: ou eles paravam, ou eles eram descobertos. A questão é que eles não podiam continuar chamando mais atenção como antes. Jack o Estripador aproveitou as falhas que a sociedade na época tinha e satisfez suas vontades sádicas. E graças a isso ele nunca foi pego. Estamos chegando a mais um fim de vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like que eu pedi lá no início do vídeo. Se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos, comenta alguma coisa da hora aí que eu vou responder e dar amém em todos os comentários. Tem mais vídeo no canal pra você ver aí, e se você já viu, espero que a gente se veja no próximo vídeo. Se isso for demais, manda um pix pra nós na marotagem aí que vai ajudar bastante. Então é isso, valeu, falou, é nóis!